quebre a minha estrutura, o rei de G7 sempre está submetido no mínimo a um cheque perpétuo. Então, na prática, ganhar isso de pretas é praticamente impossível, né? Porque as brancas sempre vão ter um contra-jogo, mas do outro lado é possível errar de pretas numa posição dessas e acabar tendo problemas, como de fato aconteceu na partida, né? Como eu falei no começo, essa é uma partida minha e tem um triste final, uma triste história que eu acabei perdendo essa posição, mas principalmente pelo mérito do meu contrário, né? Que conseguiu arrumar todos esses lances mágicos, como o cavalo toma C4 e D6, e depois ainda por cima jogar com muita precisão esse final para conseguir a vitória. Resumo desse exemplo aqui: todo jogador deve ter no seu repertório ideias mágicas. Recursos como aqueles de cavalo toma C4, seguido de D6, são as ideias que fazem a grande diferença entre os bons jogadores e os fantásticos jogadores, né? Todos os grandes jogadores, tendo esse tipo de ferramentas, fazem um grande diferencial e é muito difícil para os outros conseguir segurar esses recursos. Nosso segundo exemplo do capítulo recursos defensivos na fase de recursos mágicos ou recursos inesperados, vamos trabalhar uma posição ainda muito mais crítica que a posição anterior. É uma posição onde jogam as pretas e as pretas estão submetidas a tantos problemas que quase com certeza não vai ter solução para o preto numa posição dessas características. Mas vamos tentar aprender, né, como criar recursos, como evitar a perda simples da posição, como criar armadilhas defensivas, como botar problemas, né, baseados em recursos diferentes. É uma posição onde, embora tenha um certo equilíbrio material, né, tem 5 peões para cada, até o bispo tem até as pretas têm uma estrutura boa, né, de cara para o final, o par de bispos, um bispo bem posicionado em D5 e outro em G7, né? No primeiro olhar podemos pensar que a posição das pretas é ótima e que não tem grandes problemas, mas aqui o que faz a grande diferença é a ótima coordenação das peças brancas e o problema de segurança que tem as pretas. O rei de F8 está submetido a todo tipo de ataques, né? Nessa posição em particular, por exemplo, as brancas já têm ameaças bem concretas, como o lance torre G3, criando uma decisão muito difícil, que eu vou fazer para defender o bispo de G7. A primeira tentativa aqui das pretas poderia ser C6, né? C6 parece ser um lance muito bom, no sentido que tira a grande pressão que a diagonal A4 e 8, assim como a força das peças brancas, né, acima da caça D7, mas infelizmente o C6 tem um grande problema, que é um cavalo B7, né, dando um duplo acima da dama e da torre e praticamente garantindo a vantagem. Já que se as pretas jogarem dama C7, as brancas podem jogar cavalo toma D8, né, e na tentativa de C toma B5, pensando que o cavalo de D8 pode ficar sem saída, aí aparece uma pequena grande surpresa para as pretas, que é o lance torre G3, né, ameaçando obviamente dama toma G7 jeque, e contra cavalo E8 a sequência difícil talvez de enxergar, mas bem contundente para as brancas, é que jogar cavalo G6 cheque e depois de F toma G6, né, aparece o outro lance dificílimo de olhar, que é torre F3. Por que torre F3? Se as brancas jogarem dama toma D5, o preto poderia ter a possibilidade de criar contra-jogos, dando um cheque em F4 ou até um cheque em H6. Eu devo confessar que eu de pretas aqui estava sempre imaginando que a posição das pretas ia ser resolvida com algum cheque na diagonal na hora certa, né, tentando criar um contra-jogo acima do rei. Mas torre F3 é um lance cruel, porque agora, se as pretas jogarem cavalo F6, dama toma D5, simplesmente ganha a partida, já que a dama não pode ser capturada e as brancas têm qualidade a mais e ainda estão ameaçando várias coisas importantes, como por exemplo o mate em F7. E se jogarem bispo toma F3, né? Agora aparece o terrível duplo N6, né? Ganhando imediatamente a partida,
já que depois da captura da dama e da captura do bispo de F3, a posição das pretas ficaria completamente perdida. Nessa primeira linha, vocês podem ter uma percepção, né, de como é difícil o cálculo no xadrez, né? Como é difícil achar um recurso defensivo numa posição crítica como essa, né, com tanto conteúdo tático. Aqui eu que estava de preta, vamos dizer, sofrendo as ameaças das brancas, eu sabia que tinha que estar permanentemente ligado, né, com os grandes problemas da posição, né, com a ameaça de torre G3, com as descobertas, com o duplo em D7, né, muitas ameaças que era bem difícil de evitar. Na segunda linha eu pensei num lance que, vamos dizer, tinha as melhores expectativas em relação à defesa para mim, que era cavalo E4. Cavalo E4 tem uma grande virtude que é um lance ativo na posição. Está criando uma ameaça direta acima da dama e não é tão simples de resolver. Se as brancas, por exemplo, jogarem cavalo D7, eu poderia continuar, né, jogando rei G8, e não vamos dizer que o rei está em completa segurança, mas pelo menos o rei evita as ameaças imediatas, né? E agora também aparecem algumas oportunidades de contrajogo, né? Por exemplo, embora é possível o dama H5, né, ameaçando mate em H7, aqui as pretas ainda têm recursos, como por exemplo a volta do cavalo para F6, né? E depois de cavalo para F6, agora se libera a caça F8 para defesa. Então as pretas aqui, sem ser uma posição espetacular ou fantástica, né, podem recapturar o cavalo de F6 com a dama. E caso as brancas jogassem a sequência forçada, dama H7, rei F8, cavalo D7, as pretas poderiam responder torre toma D7 e se bispo D7, dama F4 jack. E essa posição para mim vamos dizer, é o tipo de posição que é muito importante, né, para entender os recursos defensivos. Imagina que aqui as pretas sacrificaram uma qualidade, mas finalmente passaram o contrajogo. Por exemplo, se rei B1 está levando dama F1 mate, se rei F1 já o dama D4 é interessante, mas provavelmente o dama F1 quase que está definindo a partida a favor das pretas, já que o rei branco aparece completamente exposto e submetido às ameaças das três peças das pretas, né, a dama e o par de bispos. Então, esse tipo de recurso diferente que vocês como jogadores devem tentar numa partida. Numa posição extremadamente delicada como essa, o cavalo E4 pode representar, né, uma solução tática para os problemas estratégicos. Mas a coisa não é tão simples, porque cavalo CD7, claro, não é o único candidato para as brancas, né? O rei preto, né, está em uma situação bem exposta e podem aparecer outros recursos. Depois de gastar um bom tempo nessa posição, né, e pensar que cavalo E4 era meu recurso mágico, era a minha solução, né, eu achei uma sequência de lances, né, que me fez perder completamente as esperanças na posição. Depois de cavalo E4, as brancas têm uma sequência absolutamente fantástica, onde garantem praticamente uma vantagem decisiva. Essa sequência começa com torre H8 jack. E depois de bispo H8,